Oi, meu amigo. Oi, minha amiga. Sou o Padre João Batista, da Diocese de Divinópolis. Queria falar com você a respeito da solenidade de Corpus Christi que celebramos nesta quinta-feira. O evangelho que nós vamos rezar e proclamar nesse dia é do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 51 ao 58. Nós sabemos que o capítulo 6 de São João é o conhecido capítulo do discurso do pão da vida. É um dos 7 sinais de Jesus, apresentados por Jesus na primeira parte do Evangelho de São João. Nós sabemos também que o Evangelho de São João ele é composto de 2 partes. Capítulo 1 até o capítulo 12, a primeira parte, é o chamado Livro dos Sinais. Do capítulo 13 até o capítulo 21 é o Livro da Glória, o livro da hora de Jesus. Naquela segunda parte, Jesus fala aos discípulos, somente aos discípulos, pelo menos dos capítulos 13 ao 17. Na primeira parte, no Livro dos Sinais, Jesus fala ao mundo e apresenta as suas credenciais, quem ele é. Os 7 sinais são como que a identidade de Jesus, a maneira como Jesus se apresenta ao mundo. Se apresenta como a luz do mundo, naquele episódio da cura do cego de nascença. Se apresenta como a vida e a ressurreição. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Diz lá no capítulo 11, no último sinal, o 7º sinal, na ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida de Jesus. Aqui, no capítulo 6, nós estamos no sinal do pão, onde Jesus declara várias vezes ser ele o pão da vida, o pão verdadeiro que desceu do céu, o pão que dá vida, aquele que dele comer da sua carne, comer do seu sangue, ele, a sua carne, é o próprio pão, a própria vida doada, carne de Jesus que foi esmagada na cruz. Corpo e sangue de Jesus. Quem comer o meu corpo, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Há aqui uma alusão à Eucaristia, certamente, ou com toda clareza. João, na narrativa da última cena, ao contrário dos evangelistas sinóticos, não apresenta a instituição da Eucaristia. Somente o episódio do lava-pés. A alusão à Eucaristia está aqui. Veja que nos versículos 11 e 23 deste capítulo 6, Jesus abençoa, faz a oração de ação de graças, que é próprio da Páscoa, que é próprio da ceia, que é próprio da Eucaristia. Veja o versículo 11. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam ali. E comeram quanto desejavam. E no versículo 23. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Veja, em 2 momentos a alusão clara à bênção pascal, a ação de graças pascal. É a instituição da Eucaristia, é a alusão, melhor, à Eucaristia, a celebração da Eucaristia que provavelmente e certamente a comunidade de João já celebrava. O texto que nós vamos ler nesta Eucaristia, dessa solenidade de Corpus Christi, como eu já disse, é os versículos 51 a 58. E 3 vezes nesses versículos, Jesus diz palavras parecidas, como que emoldurasse o trecho em questão. Os versículos 51 a 58. João 6, 51 a 58. Vou ler o trecho agora e você acompanha comigo, por favor.
Diz Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Veja que no versículo 51, Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem comer deste pão que sou eu, que desceu do céu, viverá eternamente. Depois do versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E depois, para encerrar, no versículo 58, quem come deste pão viverá para sempre. Veja, por 3 vezes, no início, no meio e no fim. Funciona como que a moldura desta passagem. A moldura: quem come deste pão que sou eu, tem a vida eterna. Versículo 51, a moldura. No versículo 58, a moldura de baixo: quem come deste pão viverá para sempre. E o foco no centro da moldura: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quem come, quem mastiga. E o verbo aqui é mastigar. Como o corpo de Jesus, triturado na cruz, nós também mastigamos, trituramos, nos alimentamos deste corpo que foi crucificado. Comemos o pão e tem gosto de pão, mas é Jesus. É o corpo de Jesus. Tomamos o vinho, bebemos o vinho, mas é o sangue de Jesus. Tem gosto de vinho, mas é o sangue de Jesus. É a promessa, e temos a promessa, de quem se alimentar dele em Eucaristia, na Eucaristia, tem a vida eterna. Mas a nossa vida tem que estar em coerência com aquilo que celebramos, com aquilo com quem ou de quem comungamos. A nossa vida não pode ir na contramão. Se comungamos de Jesus, que é paz, que é vida, a nossa missão também a nossa vida cotidiana deve ser um reflexo de quem crê em Jesus vivo e promove a vida. E vive na justiça, porque Jesus é justiça. Vive na caridade, porque Jesus é caridade. Vive a solidariedade, porque Jesus é a solidariedade. Vive em comunhão, busca a comunhão, não a divisão, porque Jesus é a comunhão e estamos em comunhão com Ele. Meus irmãos, um outro aspecto importantíssimo, e aqui eu quero me deter para encerrar. Em que consiste a vida eterna prometida por Jesus? A quem dele fizer refeição, como ele nos diz nesse texto todo. Em que consiste essa vida prometida? Essa vida eterna que Jesus promete? Essa vida eterna é, acima de tudo, um relacionamento intenso, profundo e invisível com Jesus, desde agora. Um relacionamento intenso, profundo, mas invisível com Jesus, ou que se manifesta visivelmente no nosso modo de vida,
de sermos pessoas de paz, sermos pessoas da alegria, da concórdia, que isto é, do mesmo coração que procura a unidade. E o versículo 56, no versículo 56, Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. O verbo aqui, no texto grego, é meno, para significar permanecer, que pode ser traduzido por permanecer, habitar, viver, fazer parte. Meno. Eu habito nele e ele habita em mim. Eu vivo nele e ele vive em mim. Eu permaneço nele e ele em mim. Quem faz refeição com Jesus? É bem complicado esgotar todo o sentido dessa permanência de Jesus em nós. É bem difícil a gente conseguir esgotar o sentido desse verbo permanecer aqui em questão. Só uma ladainha que eu proponho para vocês, ou apenas uma ladainha que eu chamei aqui na minha oração de ladainha da reciprocidade. E mesmo assim não esgota de jeito nenhum o sentido do verbo permanecer, de Jesus permanecer em quem se alimenta dele e aquele que se alimenta dele permanecer nele próprio, em Jesus. Eu rezei assim e chamei essa oração de ladainha da reciprocidade. Recíproco a permanência. Ele permanece em nós, nós permanecemos nele. Jesus vive em mim e eu vivo nele. Jesus espera minha amizade e eu confio na amizade de Jesus. Jesus conta comigo e eu conto com ele. Jesus fala em mim. Jesus fala por mim. Jesus fala pela minha vida. E eu falo com Jesus. E eu falo com Jesus. Jesus se alegra comigo. E a minha alegria está em Jesus. Jesus me ama e eu pelejo para amá-lo como deveria amá-lo, intensamente. Reza assim comigo essa oração em Corpus Christi. Nós que nos alimentamos sempre de Jesus. Jesus vive em mim e eu vivo nele. Jesus espera minha amizade e eu confio, eu tenho certeza da amizade de Jesus. Jesus conta comigo e eu conto com Jesus. Ele não abandona seus amigos, seus irmãos. Jesus fala em mim, Jesus fala por mim, isto é, através da minha vida, pelos meus gestos, pela minha palavra. E eu posso falar com Jesus. Eu estou em comunhão com Jesus. Eu quero viver a comunhão com Jesus, porque Jesus se deu em comunhão. Porque Jesus se deu em alimento. Alimento espiritual, alimento que nos leva para a vida eterna. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Vive por mim, viverá por mim aqui e viverá por mim eternamente. Meu caro irmão, minha irmã, você que está me vendo, reze nesse dia de Corpus Christi também para que não haja falta do pão material para nenhum irmão nosso, para nenhum dos nossos irmãozinhos. Rezemos por todos os que sofrem, que padecem na miséria, na dor horrorosa que é a dor da fome. Nós que nos alimentamos espiritualmente de Jesus e temos também o pão garantido na nossa mesa. Olhando para a nossa mesa material farta, não esqueçamos dos nossos irmãos e lutemos por um mundo justo, fraterno, e sejamos nós justos e fraternos. Tenha na sua vida sempre presente essa palavra de Jesus. Eu sou o pão da vida. E que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Que Deus te guarde nesta vida e te garanta
a vida eterna. E que a sua comunhão espiritual, que a sua comunhão eucarística seja uma comunhão verdadeira, a comunhão de quem quer estar em intimidade, viver em intimidade com Jesus e permanecer sempre em Jesus. Fique em paz, que o Senhor Jesus te abençoe, que Deus Pai te abençoe e que o Espírito Santo também te abençoe. Seja muito feliz.